Então começamos na enfermaria. A enfermeira se pergunta o que está acontecendo. Tae-hun traz dois caras no braço, um num braço, um outro no outro, e um cara que simplesmente também estava na porta. O cabelo vermelho, o cabelo verde e o cabelo preto. Bem, depois disso, ele ainda fala: "Olá, professora", como se nada tivesse acontecido. Então a enfermeira mais uma vez se espanta. Depois que a luta acabou, ele carregou os dois moleques, incluindo o Baek Hyuso, para a enfermaria. A habilidade da enfermeira foi utilizada para curar as minhas feridas e as deles, mas principalmente as minhas. É claro que mentir para ela não foi fácil, né? Principalmente porque ela me continuava a fazer muitas perguntas. Aí tem ela perguntando: "Como é que vocês ficaram machucados?" E o protagonista respondendo a resposta mais óbvia possível: "Caímos das escadas." O personagem pensativo, ele diz: "Agora tá totalmente curado, isso é ótimo. Consegui despertar e me vingar do Bakyuso. O problema é a predação. A predação é um poder que depois que eu lutei uma vez, aumentou em uma única luta." Percebemos agora que o protagonista está no rank E. Ele estava no rank F adendo. Então, pode até ser que eu era de rank F, mas o poder supera qualquer rank C. Posso até roubar as habilidades de oponentes derrotados. Então ele pensa na sua cabeça: por que aquele cara, o rei, me deu esse poder e por que ele me fez regressar? O personagem, né? Ele diz que tem várias perguntas a responder. Então ele diz que quer saber mais sobre a predação. Então ele diz em voz alta: "Já faz um tempo que eu não volto pra casa. Depois que meus pais morreram, fiquei com meu tio." Então ele dá um sorrisinho. "O tio voltará mais tarde. Será que eu devo procurar mais informações sobre as habilidades similares?" Então ele se espanta. Ele fica encarando. "Quinta é rum?" E o garoto diz: "Hwaki Yuso?" Eu não sei se eu falei certo, mas beleza. "Porque ele não tá na escola?" O protagonista diz: "Hwaki Yun, esse desgramado." Ele relembra: "Mesmo antes da minha regressão, ainda lembro de ele ficar com os valentões. Ele pegou todo o dinheiro de casa e causou uma baita confusão." Então os valentões ao lado dele dizem: "Quem é esse maldito?" Então o dito amigo de quarto, vou chamar ele assim, ele fica com medo. E o protagonista ele diz: "E pensar que ainda seria hoje isso." Então os valentões dizem: "Estava me perguntando quem era, mas o primo do Jae-young, o adormecido Hyun-min. Vamos precisar conversar." E aí o protagonista disse: "Perfeito, eu queria testá-la mesmo." Aí o valentão diz: "Quê?" Ele se espanta, já socado no chão, quando o protagonista funda a cara dele com a boa de uma bela moitada no chão. Outros valentões realmente ficaram muito espantados já. E ele vai em seguida em outro valentão, já com a mão preparada. E então ele pega na cara. Predação está inacessível agora. Então o valentão já fica: "Como assim?" E aí o protagonista também reflete: "Como assim? Porque a predação não foi ativada." Fica desesperado do que estava acontecendo. Então ele já recebe um belo de um chute na cara, xingando o protagonista já. Claro que eu não vou falar. Então o protagonista cai no chão. Os outros dois valentões já usam as habilidades de acorrentar e veneno e sangrar. Então o Baekhyuso ele olha profundamente e consegue counterar. Então os três valentões eles dizem: "Como um adormecido ousa agir como um despertado? Ele nem mesmo sabe lutar." Então a habilidade do rei foi detectado. Uma névoa vermelha, a corrente de veneno, sangrar foram confirmados. O sistema diz: "Devido ao poder misterioso, a resistência foi bem sucedida." Agora ele resolveu funcionar. Neutralizar as minhas habilidades como bem quis e ainda não sei o que está acontecendo. O protagonista agora vai com fundo, muita força, afunda a cara ele no chão. Ele vai com muita felicidade. Um tempo depois, ele diz: "Pelo menos aprendi alguma coisa ou outra. Não foi uma total perda de tempo."
Mas eu aprendi alguma coisa. O quarto estava cheio e repleto de corpos que ele simplesmente socou na porrada. Então aparece a janela que apenas aparece para os despertados. E tá lá, nome Tainhun, em idade 19, ranking E, força 3, vigor 6, velocidade 5, mana 10, fadiga 71%, magia restante 10 de 10, habilidade, predação E, pode devorar alvos desejados. Bem, acho que eu não preciso mais citar, mas tem um monte de coisa. Ela oferece informações do despertado, mas nem tudo é informado. Primeiro, que até agora eu tava com certeza com muita mana e não faltava ela. Ou seja, por que que a predação não funcionou? Então ele faz um pequeno raciocínio que fatores diferentes devem afetar o seu uso. Além disso, o efeito passivo da habilidade de predação não menciona na descrição. Ou seja, ela existe para neutralizar habilidades relacionadas às condições anormais, como sangramento e envenenamento. Bem, eu posso gradualmente confirmar minhas especulações se estão corretas ou incorretas. Mas o mais importante, então ele é interrompido por, bem, aquele moleque que estava sendo insubordinado daqueles 3 valentões, dizendo Hyungnin. Bem, a definição de Hyungnin é para aqueles que são homens mais velhos ou que aqueles que a gente mais respeita. Ou seja, é chamar alguém de senhor. Então aquele que estava sendo insubordinado, mais uma vez repetindo, ele estava se ajoelhando e o protagonista se perguntando o que ele está fazendo. E ele diz gritando: Hyungnin, depois de ver o seu lado tão impressionante seu, eu, Hyun Jin-young, seu primo, estou refletindo sobre minhas ações. Me perdoe dessa vez. E claro, o protagonista olha com aquela cara do tipo, ah, tá bom. O primo continua: seja lamber seus sapatos ou latir como um cachorro, vou fazer qualquer coisa que mamãe mandar. O protagonista pensa: eu sabia que esse cara é uma maldita raposa, mas antes diria que era tão ruim. Bom, obviamente o priminho dele já tá latindo. O protagonista já olha que, bem, o problema não é ele, né? Mas sim um outro acidente que aconteceu no mesmo dia, certo? Então eu vou te perdoar, mas com uma condição. Você vai ter que fazer uma coisa comigo. Então o primo dele se espanta. E maravetado, há 3 pessoas dentro do edifício. Então eles se perguntam: isso é uma quebra de portal? Quebra de portal. Um fenômeno onde monstros aparecem quando um caminho para o abismo subitamente abre. Se deixando sem cuidado, um desastre da masmorra ocorrerá. Passado o momento dicionário, eles dizem: já faz 10 anos da última quebra de portal. Então o loirinho, né, ele ainda continua falando: a porta foi subitamente criada, então seus monstros estão se espalhando, jogando pelos monstros. Se não fizermos nada, o desastre das masmorras será em breve. Uma das meninas se desespera, dizendo: devemos começar uma evacuação da vizinhança? Então ele responde: não precisa, porque temos uma habilidade de barreira nível B do nosso lado. Obviamente era ele. Ainda por cima, o rank dessa quebra de portal é apenas rank C. Isso significa que os monstros mais fortes que sair desse portal será no máximo ranking C. Em outras palavras, mesmo que uma crise sem precedentes, então a barreira quebra de fundo. As duas gritam: grande líder! O líder obviamente vira muito rápido pro lado, já cortando a cabeça de um monstro. E uma pose frenética, ele vai chutando os outros monstros. E ele se pergunta: como rank B que somos, mais capazes de resolver isso, não estamos lidando com isso. Então a gente vai para outro quadro onde o priminho, né, tá correndo e tá tentando acompanhar o protagonista. Você acha que o pessoal de controle já está lá? Então isso é uma boa coisa, não é, senhor? Então chega desse senhor, que é aquele Hyungnin que eu tava comentando antes. É verdade que a mana inicial dessa quebra de portal era estimada em rank C, mas por outro lado, o pessoal do controle de rank B
terão muitos problemas com oponentes de rank C. Mas sim, é isso que eu tô falando. Mas se for mesmo um ranking C, então aquele primo ele se espanta do que tá vendo. Cortamos para outro quadro e estamos vendo aquele agente que a gente estava vendo antes esfregando o seu nariz. Então ele se pergunta como é que rank baixo, rank C, como é que eles passaram da minha barreira de ranking B? A mana que tá fluindo aqui está acima do meu rank, como assim? Então as duas dizem, líder do time, algo está acontecendo com o portal. Então o portal começa a trincar e os três começam a olhar o portal quebrar. Então o portal quebra. Os três se perguntam, o que é isso? Então o monstro grandemente grita. Uau! Eu não sei gritar, tá? É um monstro. Era um ogro de ranking A. Então a gente se pergunta, não era ranking C, mas A? Então acontece uma grande explosão. E voltamos novamente pro quadro daqueles dois. Hyung, digamos que você está certo. Isso é ridículo. Como carambas a gente vai cuidar disso tudo? Aí o protagonista, no seu pensamento, não responde ele e diz, obviamente, porque eu já passei por isso. E aí o primo ainda diz, além de eles terem visto outros monstros, eles não emitiram nenhuma ordem de evacuação. Então o protagonista pacientemente diz, é intuição. O primo diz, hã? O protagonista faz uma retórica mais boba ainda. Isso mesmo, é uma intuição. Você quer o quê? Que eu vá trazer uma bola de cristal pra você? Então o primo, obviamente, você tá mentindo. Não me diga que você está me enganando. Então, eles realmente se deparam com uma quebra de monstros e um monte de monstros atrás das pessoas, que estão correndo, obviamente, desses monstros. Corram, é uma quebra de portal. Ah, socorro. E, obviamente, a cara de bobo, o protagonista já diz, se lembra que eu te disse pra fazer, certo? Então vai lá. Mas e você, Ryung-nin? Eu? Então eles se deparam. Vou me livrar desses ferrados e depois eu vou atrás de você. Ativando logo o poder de petrificação do corpo. Assim como eu disse, a situação está piorando rapidamente, diz um outro cara olhando a janela. A quebra de portal de rank C, que eles pensaram ser C, acabou se tornando por ser ranking A. Os reforços não serão possíveis, já que os outros estão ocupados com conquista de masmorras e exploração dos abismos. Então, ele ainda diz, agora a única solução para essa crise é um despertar do ranking A. Você é a única esperança, nos ajude. A lâmina lunática Hanyuso. Então, aparentemente, esse despertar do ranking A, esse Hanyuso, ele tá chorando, né? Com uma voz bem forte, ele diz, eu, herói Hanyuso, estou indo! A especialidade dele, depois tá escrito Síndrome da 8ª série.